Show de bola, pessoal. Então fica aí com o Marcelo e vai falar um pouquinho sobre Form Objects aí. É contigo, Marcelo. Beleza, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Show. Certo, eu vou falar um pouquinho sobre Form Objects, ou Design Pattern. Meu nome é Marcelo, eu sou engenheiro de software na Agendedu. Esses são meus perfis, né, do GitHub e do Twitter, se alguém quiser entrar em contato comigo, né, fazer alguma pergunta a respeito da palestra. Esses são os tópicos que eu vou passar durante a apresentação. O primeiro a gente vai... eu vou tentar descrever o que são Form Objects, né? Depois eu vou dar um exemplo para a gente tentar aplicar. Vou dar uma solução ruim. Depois a gente vai refatorar essa solução usando Form Object. E por fim eu vou concluir, né, dando alguns... fazendo uma conclusão. E aí a gente vai estar aberto a perguntas, né? Essa é uma definição que eu achei sobre Form Objects. Ele descreve: Form Objects são usados para remover as lógicas de um formulário dos models. O que isso quer dizer? Na verdade, são classes que a gente cria, né, que a gente usa para separar a lógica, de algum formulário de dentro dos models ou do controller, e assim para garantir o princípio da responsabilidade única, né? São classes que a gente cria, né, para separar aquelas lógicas complexas que acaba sendo criado dentro do model. Esse é o exemplo que eu criei, um exemplo engraçado, mas que pode expressar bem o que a gente precisa usar. O RuPaul possui uma API que o ajuda a gerenciar seu programa de TV, chamado RuPaul's Drag Racing. Ele precisa cadastrar dois tipos de pessoas, jurados e participantes. As pessoas são vão ser representadas pelo modelo, né, user. E aí nesse mesmo modelo a gente vai guardar informações dos jurados e participantes. Quais são os dados dos jurados e quais são os dados dos participantes? Os jurados, eles possuem o nome completo, e-mail, currículo e a data da última participação no programa. Os participantes, eles possuem nome completo, e-mail, roupas e a data em que ele ingressou, né, no programa. Essa foi a modelagem que eu fiz para esse problema, para esse exemplo. Primeiro a gente tem a tabela de usuários, né, users. Eu separei primeiro nome e último nome, né, first name and last name. E e-mail, o campo de e-mail, e o tipo de usuário, se ele é participante ou se ele é jurado. E o e-mail tem que ser único. Depois eu criei uma outra tabela chamada Participant Profiles, né, que é o perfil do participante. Ele tem as informações das roupas e a data de entrada no programa. E o perfil de jurados, que tem o currículo do jurado, né, e a data da última participação dele no programa. Essas duas tabelas são vinculadas aos usuários, né? Tá. Então a gente vai começar com a solução ruim do nosso problema. Eu criei dois controllers, um para jurados, né, e outro para participantes. E aqui temos o método o método create, né, para criar um usuário do tipo jurado e outro do tipo participante.
O que esse método faz? Ele instancia um usuário, passando os parâmetros, né, nessa instância. Esses parâmetros quais são? Nome completo, e-mail, currículo e a data da última participação. Depois a gente define ele como um jurado, certo? E tenta salvar. Se ele salvar, a gente retorna a serialização do usuário com o status 201. Se não salvar, a gente retorna os erros desse usuário. Da mesma forma, é o controller dos participantes. A única diferença é que a gente vai definir que ele é um participante e não um jurado, e muda também esses dois campos aqui, né, que são roupas e data de entrada no programa. Com isso, acaba que eu passei toda a lógica do formulário, né, dos dois formulários para dentro do model. Esse é o model de usuário. Para conseguir receber aqueles campos diferentes, né, eu criei esses atributos, né, e os accessors deles. O primeiro é o nome completo, o currículo, né, e a data da última participação. Isso aqui é para os jurados. O nome completo ele é usado tanto para o jurado quanto para o participante. E para o participante tem a descrição das roupas e a data de entrada do programa. Aqui a gente tem o relacionamento, né, com os perfis, com a tabela de perfis, o perfil do jurado e o perfil do participante. A gente definiu um enum para o tipo do usuário, ele pode ser juiz ou participante. E as validações para cada campo, né, o primeiro nome, né, o último nome, o e-mail tem que estar presente. E o e-mail tem que ser único. Além disso, os outros campos para cada perfil, né, para o perfil de jurado e participante, eles também têm que ter os campos todos presentes, tá? Não vou mostrar aqui os models, mas eles têm que estar presentes os campos tanto de currículo, de data de última participação, de roupas e a data de entrada. Para a gente conseguir manipular os dados que vêm dos formulários, de cada um dos formulários, a primeira coisa que eu tive que fazer foi criar um callback, um before validation, né, para setar o nome, porque na tabela de usuário a gente tem primeiro nome e último nome, né, e em ambos os formulários a gente recebe o full name, né, o nome completo. E aí a primeira coisa que a gente faz é, se existe o nome completo, a gente se não existir, a gente retorna, não faz nada, né? Se existir, a gente splita o nome, né? Pega a primeira parte e seta isso no first name, no primeiro nome. E a segunda parte, que vem do campo de full name, a gente define no last name. Depois, se o tipo de usuário for juiz, a gente dá um build nesse model, né, no relacionamento com o perfil do juiz, do jurado, passando os atributos respectivos para ele, que é o currículo e a data da última participação. Se ele não for juiz e for participante, a gente define, a gente dá um build também no relacionamento para o participante, para o perfil do participante, passando os campos respectivos, né, que são roupas e a data de entrada. Só que com isso, a gente observa que o model fica gigante, né? E a gente está colocando muita lógica aqui dentro. O que dificulta a manutenção e pode dar algum problema, né? Pode causar erros e dificultar a manutenção desse model. Então a gente vai refatorar todo esse processo dos formulários, né?
A primeira coisa que a gente vai fazer, utilizando o Form Object, é criar uma pasta dentro de app chamado Forms, e dentro dessa pasta a gente vai criar uma outra chamada Users, e dentro dessa pasta a gente vai criar o nosso primeiro Form Object, que é o Judge Form, que é o Form Object para os jurados, né? Aí nessa classe a gente vai incluir essa gen, que é Active Model, ela já está inclusa no Rails, a gente não precisa instalar nada a mais, né? Se você estiver usando o Rails, se não tiver, ela é uma gen separada, você pode instalar ela separada no seu gen file. E para isso, e aí a gente vai criar uma variável chamada user e dar o acesso de leitura externa para essa variável. E depois a gente vai definir quais são os atributos do nosso Form Object, que no caso, como é o de juiz, né, o de jurado, desculpa, são esses campos aqui, full name, e-mail, currículo e last participation, né, a data de última participação, que são aquelas que são inseridas no formulário, no controller. E aí definimos uma validação aqui de presença para cada campo dele, para todos esses campos. E em seguida definimos um método chamado save. Esse método a gente vai utilizar para, enfim, salvar o nosso usuário do tipo juiz. E aí a primeira coisa que esse método save faz é, se não for válido, né, essas validações aqui dos atributos, né, se eles não forem válidos, ou seja, se tiver algum desses campos que não estiverem presentes, a gente retorna false e não faz mais nada. Se tiver válido, se tiver tudo válido, né, se tiver tudo certo, a gente vai instanciar vai criar uma nova instância do usuário, de usuário, né, de user, passando os parâmetros dele. Quais são os parâmetros? First name, last name, e-mail e role, né? Só que aqui a gente já define ele como sendo já jurado. O e-mail já existe aqui, o last name e first name não existe, porque a gente está passando o nome inteiro, né? O nome completo, que é o full name. E aí o que a gente faz? Define dois métodos que a gente vai conseguir extrair o primeiro nome e o último nome desse atributo full name. Em seguida, como ele é um jurado, a gente vai criar o nosso relacionamento com o Judge Profile através de atributos. A gente define aqui embaixo os campos do nosso jurado, né? Que é o currículo e a data da última participação. Beleza. Por fim, a gente tenta salvar o nosso usuário. Só que a gente vai tentar salvar utilizando esse método de save exclamação, né? Por quê? Porque se cair em alguma validação dentro do usuário, eu preciso capturar esse erro, né, e também apresentar para o nosso usuário, né, que está tentando cadastrar o nosso form. Usando desse jeito, o save exclamação, o que acontece? O que esse método faz? Se acontecer algum erro aqui dentro, tentando salvar, né, se acontecer algum erro de validação, ele vai disparar uma exception, uma exceção, e aí a gente vai capturar, essa exceção é desse tipo aqui, ó, Active Record Invalid. A gente vai capturar essa exceção e o que a gente faz aqui? A gente pega os erros gerados dentro dessa validação do usuário e passa esses erros para o nosso Form Object.
Ou seja, é como se além da validação que a gente tem do Form Object, a gente ainda está validando o usuário, obviamente, né? E está reutilizando os erros gerados na validação desses nossos usuários, inserindo ele para dentro do nosso Form Object. E por fim a gente retorna false, né? Que indica que não conseguiu salvar. O de participante, o Form Object de participante vai ficar na mesma pasta, eu vou chamar de participante form, e ele é feito da mesma forma, eu incluo aqui o Active Model. A diferença está só nesses dois atributos aqui, que é close e entry date. Eu adiciono eles na validação da mesma forma. E ao invés de cadastrar o Judge Profile, né? Como ele é um participante, eu vou ter o Participant Profile e cadastro ele da mesma forma, com o nested de atributos. E aqui é o nosso model de usuário, user. Como vocês podem ver, eu removi toda a lógica que foi criada, né, para tratar os dois formulários, né? Agora a gente só tem os relacionamentos, um enum, né? O enum, para definir qual o tipo de usuário, as validações, e aí por último adicionei eu chamei esse método, né? Accepts nested attributes for, para permitir o cadastro desses dois relacionamentos através de nested attributes. O controller, como ele ficou? Nos dois casos, eu substituí, em vez de estar instanciando um user, né? Eu estou agora instanciando o nosso Form Object, passando os mesmos atributos, os mesmos parâmetros para esse Form Object, e lá dentro ele vai tratar tudo. E aí eu tento salvar, se retornar true, né? Aquele método de save, né? Beleza, quer dizer que salvou o nosso usuário certinho, e a gente por fim retorna o nosso usuário que foi criado, o nosso usuário que foi criado lá dentro do Form Object. Caso contrário, a gente retorna os erros. E aqui é os erros do Form Object, né? Se der um erro na hora de salvar o usuário lá no método de save, ele vai ser inserido aqui. E aí fica transparente para o nosso usuário que estiver usando a API. Da mesma forma, é o controller de participante. A diferença vai ser só no Form Object, que aqui eu vou estar usando o Form Object de participante. Tá, conclusão disso tudo. Dessa forma, a gente conseguiu garantir o princípio da responsabilidade única, né? A gente tirou toda a lógica dos dois formulários, né, de participante e de jurado lá de dentro do model, e a gente passou para uma classe separada e a gente conseguiu ter o mesmo sucesso. A gente conseguiu cadastrar os participantes e conseguiu cadastrar os jurados. E aí também com isso a gente conseguiu diminuir o tamanho do nosso model user, né? Ele ficou menor, contendo só as lógicas que são necessárias ali dentro. E além disso, a gente conseguiu facilitar a modificação de cada formulário, e assim permitindo que a gente consiga criar um terceiro formulário, talvez, para um outro tipo de usuário, de forma mais fácil, sem ter que mexer muito no nosso model, né? Sem ter que incluir tanta lógica ali dentro. Aí agora eu vou abrir para perguntas. Muito bom aí, Marcelo. Parabéns. Bem direto ao ponto e tal. Tem uma pergunta já do Caio. Caio Ercos. Ele tá naquele app? Ele tá aqui, né? Tá no app lá. Ele diz assim: o que é que você acha sobre utilizar a Gen Dry-RP para construir os Form Objects tendo um certo type safety?
Ah, entendi. Então, essa abordagem que eu usei, eu tentei ser o mais básico possível, né? Mas seria interessante. Eu nunca ouvi falar nessa gen, não. Eu já utilizei o Shallow Attributes. Acho que é Shallow Attributes. Mas o próprio Rails, ele tem também, ele tem uma, dentro desse Active, não, acho que separado. Deixa eu ver aqui. Mas ele tem algo parecido. Dentro do Rails ele tem algo parecido com isso que você pode definir. Não vou achar aqui agora. Aqui, ó. Se você incluir isso daqui, ó, Active Model Attributes, você consegue fazer algo parecido, que é definir os seus atributos, né, e o tipo e o tipo de cada um. Mas eu não quis fazer isso aqui porque eu quis dar um exemplo mais simples, né? Mas você pode sim, é uma abordagem interessante. A Tem segunda outra aí pergunta também, ó. é até que ponto vale ou não usar Farm Objects? Então, se for um formulário simples, que os atributos que você recebe do controller, né, na requisição, você não precisa fazer nenhuma lógica complexa, que cada atributo corresponde com o atributo que você tem no seu model, na sua tabela, né? Eu acho que não tem necessidade de usar Form Object. O Form Object ele é ideal para quando tem formulários complexos, ou nesse caso que eu dei aqui, nesse exemplo que eu dei, que são na mesma tabela dois tipos de dados diferentes, né? Que eles se comportam de formas diferentes. Se alguém quiser puxar o microfone também, pode falar, a gente está com tempo. Se eu precisar adicionar uma lógica nessa ação, tipo enviar um e-mail, salvar dados de outro modo relacionado. Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, eu salvei dado de um outro model, né? Só que está relacionado com o model principal. Você pode fazer também, você pode tomar outra ação, mas o ideal ainda, o interessante também é que nesse caso ainda você pode usar um service, né? Uma classe separada para tomar uma outra, ainda assim uma outra ação, né? Uma outra ação que você já tenha no seu projeto. Alguma outra pergunta? Pode ser um aí. Então, iniciante, o que é Enu? Oi, Leonardo, pode falar. O que é Enu? É só iniciante, eu não entendi o que é o Enu. O enum é um como é que eu ia te explicar? Ele é um enumerável que você sabe esse campo role? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu esse campo role, que é onde eu defino qual o tipo de usuário. Ele é na verdade no banco ele é um inteiro. Se você olhar aqui, ó, ele é o inteiro, tá vendo? Uhum. Aí o enum, no caso, essa é uma funcionalidade do Rails já, né? Esse enum, ele me define que eu posso tratar esse campo role como judge e participant, e ele vai tratar no banco inserindo 0 ou 1. Ou seja, se dentro do campo, na minha tabela, tiver o valor 0, ele é um jurado. Se ele tiver um valor 1, ele é um participante. Entendeu? Como se fosse uma flag em outras linguagens? Acho que seria mais ou menos isso. Entendi. Beleza, obrigado. De nada. Essa outra pergunta aqui, ó. Ao usar isso no projeto, devo usar em todas as ações e forms? Ou posso utilizar apenas nos forms e interações mais complexas? Então,
é aquilo que eu falei anteriormente. Se o que vier no seu controller for algo simples, que você não precisa fazer nenhuma tratativa, nenhum tipo de manipulação dos dados, né? Eu acho que não tem necessidade de você usar Form Object, não. Mas se for algo complexo, que você precisa tratar... Pelo exemplo aqui, por exemplo, se eu já tive que criar um método dentro do meu model para tratar um campo que está vindo do formulário e splitar ele, né, em dois campos que eu tenho no meu model, já é algo complexo. Então, já é algo que você poderia usar o Form Object, entendeu? Agora, se for algo simples, que já vier exatamente os atributos que você precisa dentro do seu model, não tem necessidade, não. É uma pergunta. Deixa eu só responder essa daqui. Você já escreveu testes unitários para o Form Model, né? Uma dificuldade específica? Então, não. Ele é uma classe comum, né? A questão é que ele tem partes de algumas características do model que a gente vê do Active Record dentro dessa classe, que no caso são as validações. Eu acho que a definição dos atributos, né, e as validações. E aí você pode usar, por exemplo, o show da matchers, né, para validar as validações que você definir dentro dele e a presença dos atributos. De resto, você vai é como se você estivesse testando uma classe comum, né? Você vai testar aquele método save, por exemplo, como se fosse uma classe comum, testar se foi criado o usuário certinho. É uma pergunta. Se aí Tá me ouvindo? Tô sim, tô escutando. Se no caso eu precisar, né? Eu ver na minha lógica de negócio que eu preciso usar um Service Object e também eu vejo a necessidade aí de colocar um Form Object para encapsular a minha lógica de validação. Como é que eu uso esses dois artifícios no controle? Porque eu vi que no controle você chamou lá a classe que é o Form Object, né? E vê lá se não houve nenhum erro, você salva e redireciona. Se eu precisar Sim. usar os dois, aí como é que eu faço? Eu boto então, por exemplo, vamos supor que eu tenho eu tenho que criar um jurado, né? E eu tenho que mandar um push notification para esse jurado, né, para o celular do jurado. Esse push notification ele é feito através de um service que eu tenho dentro do sistema, dentro da minha aplicação. Eu poderia chamar o Form Object, e eu sei que toda vez que eu criar esse criar um jurado, eu tenho que mandar esse push, né? Pode ser um e-mail ou qualquer outra coisa do tipo, mas ele é feito através de um service. Uhum. Eu posso incluir dentro do meu Form Object, aqui, ó, deixa eu passar a tela aqui. Eu posso incluir aqui, depois que eu salvar, né, que eu conseguir salvar corretamente, chamar esse service, por exemplo. Entendi. Marcelo, se puder expandir a tela aí, fica mais fácil visualizar. Viu? Deixa eu tentar diminuir aqui. Ficou melhor? Sim, bem melhor. Eu posso verificar aqui, ó, se ele salvar, né? Se eu conseguir salvar corretamente, eu posso chamar o service para esse usuário específico, né? Então você chama dentro do form, é isso? Isso. Entendi. É o que você poderia fazer caso uma validação fosse necessária em dois forms. Se uma validação fosse necessária em dois forms, você pode usar um concern. Assim como é em model, né? Por exemplo, aqui, nesse mesmo exemplo, né, a gente tem o Form Object de participante e de jurado, eles têm campos que são semelhantes e que têm as mesmas validações, igual o full name e o e-mail. Eu poderia criar um concern e adicionar aqui nesses dois forms, né? E assim reaproveitar a lógica, né? Da mesma forma, esses dois métodos aqui, ó, eles são semelhantes nos dois. Mais alguma última pergunta aí, pessoal? Só para a gente finalizar. Foi bem agitado aí, bom que o pessoal interagiu.
Marcelo, só explica o que é o Concern aí para o pessoal que é novato, que eu tenho certeza que alguns não vão conhecer. A Concern seria um módulo separado que você construiria, né? Você escreveria, e nele vai conter lógicas que você vai aproveitar em mais de uma classe. Por exemplo, em vez de eu definir aqui nessa classe aqui o JudgeForm, definir que tenho um atributo chamado fullname e e-mail, e uma validação para esses dois campos, fullname e e-mail, eu poderia criar um módulo separado que vai criar esses atributos, né? Vai definir esses atributos fullname e e-mail, e o usuário também poderia, né? E definir essas validações e adicionar esse concern, né? Incluir esse concern nessa classe. Nessa classe e na outra, né? De participante. Essa daqui, ó. Para quem não captou a mensagem, o Concern nada mais é do que uma abstração da validação de um ou mais módulos, uma classe, que pode ser reaproveitado em mais de uma. Segue o bonde aí. Beleza, beleza. Eu vi, só fazer uma presença ilustre aqui, o Felipe Costa e o Hermínio Torres aí, são um dos, bem dizer, os fundadores aí do Guru, né? Se quiserem dar um oi aí, um abraço aí pra vocês dois. Galera aí lá das antigas aí. Show de bola. Vamos lá. Vamos seguindo aqui.